O que será que se esconde por trás de um sorriso que a gente admira? Muitas vezes é uma combinação simplesmente incrível de ciência e de muita arte. Nesta análise, a gente vai desvendar o protocolo metalocerâmico e descobrir não só como um dente é feito, mas a filosofia de precisão que transforma o que seria só um procedimento técnico numa verdadeira obra de arte. Para começar, essa imagem aqui já resume tudo. A palavra alquimia, ela é perfeita nesse contexto. A gente não está falando só de um processo mecânico, mas da transformação de pó e metal em algo que parece vivo. É sobre criar uma peça que não só funcione bem, mas que de fato restaure a confiança, a identidade de uma pessoa. E aqui vem a pergunta que realmente muda tudo. Ela força uma reflexão, né? O trabalho é fazer uma prótese ou é moldar uma identidade? É exatamente essa mentalidade que separa um trabalho comum da maestria de verdade. Bora ver como isso se aplica na prática. Então, vamos para a nossa primeira sessão, a arte de um dente. A ideia central aqui é que a excelência não começa com as ferramentas ou com os materiais, mas sim com a mente. É sobre adotar uma filosofia de precisão absoluta, que vai guiar cada pequena decisão, desde o comecinho. E o ponto crucial dessa citação é que a maestria não aparece num lampejo de sorte. Não mesmo. Ela é construída na rotina, no dia a dia. É o resultado de um processo rigoroso que é seguido à risca, garantindo resultados consistentes e de altíssima qualidade. E isso independe das circunstâncias. Essa imagem de um relógio é a analogia perfeita. Cada pequena engrenagem ali é essencial. Se uma delas falhar, por menor que seja, o mecanismo inteiro para. Na prótese dentária, a lógica é a mesma. Um errinho no começo pode comprometer todo o resultado lá no final. Cada passo precisa ser perfeito. E é aqui que a filosofia se torna algo prático. A verdadeira vantagem competitiva não está em só seguir o manual, mas em dominar os detalhes que muita gente ignora. A espessura exata do metal, a textura da superfície, a calibração do forno. É nesses pequenos ajustes que a excelência e também a rentabilidade realmente aparecem. Certo. Com a filosofia estabelecida, vamos ver como isso se traduz na prática. A segunda sessão fala da base de tudo, o planejamento. Assim como em qualquer grande projeto, é aqui que o sucesso é definido, antes mesmo do trabalho começar de verdade. Esse slide mostra o planejamento como uma planta baixa. E é isso mesmo, não é só uma lista de tarefas, sabe? É um roteiro super detalhado para controlar cada variável. O objetivo é eliminar surpresas e garantir que o resultado final seja exatamente o que foi combinado com o dentista e, claro, com o paciente. O processo de planejamento é extremamente metódico. Ele começa com a verificação do molde inicial, porque qualquer bolinha ali pode causar um problemão mais tarde. O plano de cera, por sua vez, cria a visão do resultado. A aprovação garante que todo mundo esteja na mesma página. E, finalmente, as guias de silicone funcionam como um gabarito, garantindo que a construção seja fiel ao plano. Cada etapa é um ponto de controle. Agora, vamos para a terceira sessão, que entra no coração técnico do processo, a fundação de metal. Pense nela como o esqueleto invisível da prótese. Ninguém vê, mas é ela que sustenta toda a beleza da cerâmica. Se essa base não for perfeita, o resto todo se perde. O que é fascinante nesse slide é essa estatística. Para pensar, 2% do processo que define 98% do sucesso ou do prejuízo. Isso é incrível. A etapa de fundição do metal é relativamente rápida, mas um único erro aqui pode arruinar horas de trabalho. A pressão para acertar é enorme. Dominar a fundição não é uma única habilidade, mas sim a orquestração de várias. É preciso entender de materiais para preparar o molde, de física para controlar a temperatura do forno e a chama do maçarico e de engenharia para o acabamento final. Tudo precisa funcionar em perfeita harmonia. E olha só que detalhe técnico que faz toda a diferença. A chama do maçarico não é uniforme. A zona redutora, como o diagrama mostra, é a parte mais quente e com menos oxigênio. Usar exatamente essa zona para derreter o metal evita a oxidação, o que garante uma estrutura metálica pura, densa e forte, que é essencial para a cerâmica aderir depois. Com a base de metal perfeita em mãos, a gente chega na quarta sessão, o momento que todo mundo considera o mais artístico, a alquimia da cerâmica. É aqui que pó e líquido são transformados em vida, recriando a cor, a translucidez e a textura de um dente natural. A queima da cerâmica, ou cocção, é muito mais do que só esquentar algo. O slide chama de coreografia, e é uma ótima descrição.
O profissional precisa programar o forno com rampas de temperatura e tempo muito precisos para fundir as partículas de cerâmica camada por camada, revelando a cor e a forma desejada. Essa imagem ilustra o princípio científico mais importante dessa fase toda, o coeficiente de expansão térmica. Basicamente, quando aquecidos, o metal e a cerâmica precisam expandir, e ao esfriar, precisam contrair exatamente no mesmo ritmo. Se houver qualquer diferença, a tensão interna causa fraturas. Eles têm que se mover em perfeita sincronia, como se fossem dançarinos. Mas, com um processo tão complexo, o que acontece quando as coisas dão errado? Entender as falhas é fundamental para a gente entender a importância de seguir o processo com todo o rigor. Essa tabela mostra uma coisa crucial. A maioria dos problemas que aparecem na cerâmica, como trincas ou bolhas, não são problemas da cerâmica. Eles são sintomas de erros cometidos em etapas anteriores. Uma trinca pode vir de uma usinagem incorreta do metal lá atrás. Uma bolha de uma contaminação na fundição. Isso só reforça a ideia de que cada passo depende totalmente do anterior. Isso nos leva à nossa sessão final, fechando o círculo. A gente viu a técnica, mas o que realmente sustenta a excelência a longo prazo é a mentalidade correta, a mentalidade da maestria. A formação do autor em pedagogia traz uma visão bem interessante aqui. Ele argumenta que a verdadeira maestria não é sobre decorar uma receita de bolo, é sobre entender os princípios, o porquê por trás de cada como. Só quando se entende os fundamentos é que se consegue inovar e solucionar problemas inesperados. No final das contas, a mensagem é que a excelência não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo. Como diz a citação, é o repertório construído com paciência, combinando conhecimento teórico com prática diária, que forma um verdadeiro mestre na área. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Essa dedicação, essa precisão e essa busca pelo entendimento profundo que a gente viu na criação de um dente não são exclusivas desse campo. Que outras artes ocultas, cheias de ciência e paixão,